Silva narra, você que tá aí junto comigo, participe aí no YouTube, você vai lá, você que está ouvindo pelo rádio, está ouvindo aí no site, está ouvindo pelo aplicativo, chega lá no YouTube e digita lá, Alex Silva narra, procura lá o meu canal e a transmissão vai estar ao vivo para você acompanhar junto comigo aqui o SBR Esportes, tá certo? Pode mandar mensagem lá no chat, participar da enquete que está rolando também, o importante é você estar aqui junto comigo e fazer parte deste programa, tá certo? Então vamos falar da virada da Argentina para cima da Inglaterra. A seleção argentina venceu por 2-1, está na final da Copa. Também vamos falar sobre os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Tem Santos em campo diante do Botafogo, jogo antecipado da 19ª rodada e também um giro pelos times de São Paulo, né? O tricolor com reforços, o Aurélio Buta chegou, já desembarcou aqui no Brasil, deve assinar com o São Paulo logo logo. O Nilton também já assinou com o tricolor. Jogador que vai fazer parte do elenco São Paulino para o restante da temporada. A gente vai falar de Corinthians também, que está na sua preparação para a volta do Campeonato Brasileiro, assim como também o Palmeiras, que segue trabalhando, segue aí no seu dia a dia, buscando a melhor forma para voltar na ponta dos cascos para a sequência do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente vai dar uma refrescada aqui, trazer classificação, como que tá, vamos falar sobre isso. Quero saber de você. Você que tá aí junto comigo, tá na ansiedade pro Brasileirão voltar? Acha que o seu time vai voltar melhor, vai voltar pior, vai voltar igual? Manda aí que eu quero saber, hein, pô. Participe junto com a gente, participe junto comigo pelo WhatsApp no 1438796039. Eu vou te falar, viu? Tem time que parece que vai voltar pior, tem time que parece que vai voltar melhor. Não dá para saber. Esse segundo semestre ainda é uma incógnita. Agora, 12h52 aqui na SBR. Vamos lá então, gente. Vamos começar aí falando de Argentina e Inglaterra ontem. A partida que definiu um dos classificados, né, para a final da Copa do Mundo. Definiu aí o adversário da Espanha na decisão. A seleção argentina sofreu um pouco, mas conseguiu a sua vitória de virada por 2-1 e está na próxima fase do torneio. Um jogo que não foi dos melhores. Espanha e França foi um jogo muito melhor, na minha opinião, na outra semifinal, né? Os primeiros minutos de pouca inspiração, os dois times brigando muito, brigando por cada espaço de campo, o jogo muito pegado, apertado, mas assim, poucas chances, poucas oportunidades. Era de se imaginar que realmente teríamos uma partida um pouco mais truncada, um pouco mais pegada, por conta da rivalidade, principalmente pelo lado argentino, da história, e também pelo que as equipes vinham apresentando até então, né, durante a Copa do Mundo. Era de se imaginar isso mesmo de fato, mas eu não imaginava um jogo tão ruim, eu não imaginava uma partida tão complicada, tão chata, como foi o primeiro tempo, sabe? Os primeiros 45 minutos foram, assim, terríveis. Muito ruins mesmo, esses primeiros 45 minutos do jogo. No segundo tempo, a Inglaterra consegue o gol aos 10 minutos. Uma bela jogada feita, cruzamento do Kane, o Gordon lá dentro da área consegue fazer o gol para abrir o placar. Isso por volta ali dos 10 minutos do primeiro tempo. E aí era de se imaginar que a partida fosse ficar um pouco mais aberta, né? Com um pouco mais de campo e tudo mais. Só que, gente, pensa aqui comigo. Você tem aí, por um instante, uma cabeça de treinador. Pelo menos, não sei se você vai concordar comigo, mas, meu time tá ganhando de 1-0. Tá vencendo por 1-0, tá jogando contra uma Argentina que, a todo momento nessa Copa do Mundo, dentro do mata-mata, foi um time extremamente resiliente e foi um time que nunca desistiu. Foi um time que sempre buscou as viradas nos instantes finais. Porque contra Cabo Verde passa na prorrogação, contra o Egito vira no final, vira já a partida nos instantes finais, ali naquele sprint final do jogo. Contra a Suíça também leva para a prorrogação e consegue a vitória nos 30 minutos adicionais de partida, conseguindo a vitória por 3-1 diante da Suíça. E todo mundo teve a mesma estratégia. Principalmente a seleção egípcia. Faz o gol, recua. A Suíça, por uma bobeira do Embolô, que foi expulso, também fez a mesma coisa. Empatou o jogo, só que como tinha um jogador a menos, acabou recuando todo mundo e foi trazendo a Argentina para o seu campo. Cara, a Inglaterra
foi juvenil, foi covarde, teve uma postura completamente equivocada. Você pensa junto aqui comigo. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu quero saber a sua opinião. Cara, você acha que numa situação como essa, você vencendo o jogo por 1-0, você tendo caras como Bellingham, como Kane, podendo ter ali pra colocar no jogo, né, tendo à disposição no banco, o Saka e também o Rashford, não daria pra você jogar um pouco mais? Porque o que a Inglaterra fez foi empilhar zagueiros. O Thomas Tuchel começou a colocar um monte de jogadora de defesa e chegou num determinado momento do jogo que a Inglaterra não conseguia sair do seu campo. Salvo engano, desde o gol da Inglaterra até os 45 do segundo tempo, até o gol da virada da Argentina, a Inglaterra teve algo em torno de 12% de posse de bola. 12%. Se você for ver aquele mapinha que a FIFA coloca, né, durante a transmissão, que mostra os momentos de pressão de cada equipe, né, o momento de domínio de jogo de cada equipe, dos 10 minutos pra frente, aquele gráfico só mostrava a Argentina. Só a Argentina no campo de ataque. A Inglaterra não conseguia sair nem no contra-ataque, cara. A Inglaterra não conseguia trabalhar a bola. E você vai falar, pô, a Argentina pressionou. Pressionou, beleza. O Scaloni foi começando ali a colocar um monte de atacantes, como ele fez nos últimos jogos, para tentar resolver o jogo. Só que a Inglaterra teve uma postura extremamente covarde, porque além da Argentina, claro, ir pro abafa para buscar o resultado, a Inglaterra simplesmente recuou. Teve um determinado momento do jogo que deu para ver ali a Argentina no ataque, a Inglaterra jogando com praticamente 6 ou 7 jogadores dentro da sua área. Cara, é óbvio que com uma situação dessa, jogando contra um time tão forte como é o time argentino, os caras vão castigar, velho. Os caras vão fazer o resultado em algum momento. Uma coisa é você fazer isso contra uma seleção mais fraca, contra um time mais fraco. Agora, contra um time que tem Messi, que tem Enzo Fernandes, que tem Julián Álvares, tem outros caras que podem entrar e decidir, Lautaro Martinez, como entrou e decidiu, é você pedir pra tomar gol, é você pedir pra tomar a virada. E foi o que aconteceu. Se a seleção inglesa não tivesse jogadores que pudessem trabalhar um pouco mais a bola, que pudessem sair um pouco mais pro jogo, eu até entendo você se defender. O Egito, por exemplo, eu vi gente falando que o Egito foi covarde contra a Argentina. Cara, o Egito fez o que deu, sabe? O Egito fez o que deu conforme as peças que tinha. Acabou sucumbindo, é bem verdade. Mas assim, naquela situação, a seleção egípcia não tinha o que fazer. A Inglaterra tinha. A Inglaterra tinha um Kane que poderia prender um pouco mais a bola, um Bellingham que poderia também segurar ali um pouco mais o jogo, trabalhar mais com a bola. Você poderia colocar jogadores como o Rashford e o Saka na partida para tentar pelo menos sair nos contra-ataques, sabe, ter um pouco mais de velocidade pelos lados do campo. Ele só vai colocar o Rashford depois que ele toma o gol da virada, depois que ele toma o 2-1. Sabe? E assim, a Inglaterra tinha campo pra fazer isso, porque a Argentina tava toda no campo de ataque e empilhando atacantes, né? A Inglaterra poderia ter uma situação diferente. Teve até um determinado momento do jogo que o Tuchel tava falando ali na beira do campo, né? Pelo menos os relatos da transmissão dão conta de que ele tava pedindo pro time sair, que ele tava pedindo pro time né, pelo menos adiantar um pouco mais as suas linhas, né? Só que o futebol ele tem um pouco disso. A partir do momento que você se deixa ser dominado pelo adversário, é difícil você sair do seu campo. E foi o que aconteceu. A seleção argentina empilhou oportunidades no segundo tempo, acertou um balaço com o Enzo Fernandes aos 40 da segunda etapa, e aí deram espaço para um cara que não pode dar. E olha, vou te falar a verdade, não fez uma partida excepcional ontem. Mais uma vez, o Lionel Messi. Mas muitas vezes ele não precisa fazer uma partida excepcional para resolver o jogo. E cara, se você vai se defender, se você vai jogar com todo mundo dentro do seu campo, o mínimo que você tem que fazer é não dar espaço pro principal jogador do time adversário. E mesmo se defendendo com todo mundo dentro do seu campo, a Inglaterra deu espaço pro Messi. Aí fica difícil. E não foi só no lance do gol, não. Teve uma jogada que eu falei na hora, eu fiquei louco vendo a transmissão. Eu falei, cara, não dá. É impossível isso. Todo mundo da Inglaterra dentro da área e o Messi consegue receber a bola com liberdade na entrada da área. Aí é você implorar, ó, a Argentina, faça o gol.
sabe? O Pickford já tinha feito várias defesas, a bola já tinha batido na trave e depois a seleção argentina só fez valer a máxima do futebol, né? Que a bola pune esse tipo de situação. Fez o gol com o Enzo Fernandes, um golaço, por sinal, uma batida de fora da área, e depois um cruzamento perfeito do Messi. Eu não sei se eu tenho um pouco de má vontade com o Pickford, tá, gente? Eu confesso pra vocês que não é um goleiro que me agrada muito. Ontem ele tava muito bem, mas eu acho que no gol da Argentina ele sai caçando borboleta. No primeiro gol eu não vejo, eu vi o Roger Flores na transmissão da Globo falando que foi falha, discordo muito disso. Porque tinha muita gente na frente, parece que a bola tem um desvio ali na trajetória e isso mata o goleiro. Eu acho que não, no primeiro gol ele não falhou. No segundo, talvez ele poderia ter saído um pouco melhor. E aí, o Lautaro Martinez, que quando tem entrado, quando vem do banco e entrando durante a partida, tem feito uma Copa do Mundo muito boa. Não é um cara que, começando o jogo, seja um dos melhores, mas entrando nas partidas, ele tem feito a diferença. Foi assim contra a Suíça, foi assim ontem também contra a Inglaterra e a Argentina, desta forma, sendo um time que não se entrega, sendo um time que vai lutar até a última gota de suor, sendo um time que vai disputar a bola até o último segundo, avança para a final da Copa. É um time que muitas vezes não vai dar na técnica, mas vai dar na raça, vai dar na alma, vai dar na vontade dos caras em campo. Os caras, eles estão jogando essa Copa do Mundo aparentemente extenuados, perna cansada, mas ainda assim o time não deixa de correr um segundo. E se tem uma coisa que eu acho que a seleção argentina ensina pra gente nesse momento, enquanto seleção, eu acho que a seleção brasileira precisa ter um pouco mais dessa vontade. Precisa entender um pouco melhor o que eles representam dentro de campo. Precisam entender que sem vontade, sem entrega, você não ganha jogo. A técnica, a tática, ela funciona e ela faz parte do futebol. Mas, meu amigo, se você não competir mais que o outro, a chance do outro, mesmo sendo inferior a você, ganhar é grande. E assim fica provado que a seleção argentina, por mais que tenha suas dificuldades, por mais que seja um time que muitas vezes sofre e tem sofrido muito nessa Copa do Mundo, é um time resiliente, é um time que não se entrega e vai a fundo a todos os instantes do jogo. E por isso a Argentina está na final da Copa. Porque se fosse só por questão técnica ou por questão tática, talvez já tivesse caído antes. Teve situações bem desconfortáveis ao longo do mata-mata, contra equipes inferiores, não fez boas partidas, mas os caras, eles dão a alma dentro de campo. E todo mundo, tá, gente? É todo mundo. Você pode até falar, o Messi não corre tanto. Beleza, em alguns momentos ele corre de uma maneira mais inteligente. Mas ainda assim, ontem tava lá brigando, tava disputando, não tava se entregando em nenhum momento, aparecendo pro jogo, procurando resolver, e resolveu. Então, essa é a principal característica dessa seleção argentina. Eu acho que é um time entrosado, é um time que se entende, mas que encontrou dificuldades. Ontem, mais uma vez, ficou refém da bola aérea, lançando bola aérea a todo momento. Conseguiu furar a defesa da seleção inglesa com um chute de fora da área para fazer o gol de empate. E depois, na bola aérea, funcionou e fez o segundo gol. É um time que tem uma defesa que é uma defesa frágil, e isso ficou provado, na minha visão, durante essa Copa do Mundo, principalmente no mata-mata. Quando pega um time um pouco mais forte, acaba sucumbindo. Tomou gols em todos os jogos do mata, até agora, e tem dificuldades em alguns momentos da partida para criar jogadas. Consegue achar alguns espaços, e aí a questão é, os caras, quando eles têm espaço, eles conseguem fazer o resultado, eles conseguem buscar o jogo. E assim a seleção argentina, na base da entrega, na base da raça, na base da alma, chega para mais uma final de Copa do Mundo de uma maneira merecidíssima. Merecidíssima. Por tudo que fez a Argentina nessa Copa do Mundo, foi merecida a classificação para essa final da Copa. Vai ganhar da Espanha? Não sei. Eu, particularmente, vejo que a seleção espanhola é uma seleção mais forte do que a seleção argentina hoje. A gente vê a Copa da Espanha, uma Copa de muita consistência, um time que sofreu só um gol até agora durante a competição, que soube jogar contra uma das maiores potências do futebol mundial e soube anular as individualidades, que estou falando aqui da seleção francesa, porque a seleção da França tem Mbappé, tem Doué, tem Barcola, tem Dembélé, tem Olise, e esses caras não fizeram nada no jogo da terça-feira.
A Espanha simplesmente anulou a França. E tem aí agora a missão de anular a Argentina. E tem peças para isso. Tem peças para conseguir fazer o seu jogo. Eu acho que o jogo da Espanha pode encaixar com o jogo da Argentina. E a seleção espanhola também sabe se defender muito bem com a bola. E quando chega no ataque, sempre chega em um maior número. Sempre chega para ser letal e matar ali, né? E fazer o gol. Então, olha, vai ser um grande jogo. Uma grande decisão. Eu não espero um jogo ruim, acho que vai ser um jogo pegado. Seleção espanhola contra a França também tava descendo o cacete, viu? Vamos ser sinceros, os caras estavam batendo, os caras não estavam só no joguinho paz e amor só, não. Então, a seleção espanhola acho que vai precisar disso também para esse jogo contra a Argentina no próximo domingo. E vai ser uma grande partida, um grande jogo, eu não tenho dúvidas disso. E poderemos ter ou a Argentina tetracampeã ou a Espanha bicampeã, né? A Espanha que volta a disputar uma final de Copa depois de 16 anos, a última tinha sido em 2010, quando foi campeã diante da Holanda, né? O seu único título até agora. Já a seleção argentina vai disputar a terceira final de Copa, contando aí as últimas 4 edições do torneio, né? A Argentina que foi vice-campeã em 2014, caiu nas oitavas em 2018 e aí tomou a decisão de efetivar Lionel Scaloni como técnico. E desde então a Argentina já ganhou 2 edições da Copa América, já ganhou a Copa do Mundo de 2022 e pode ser campeã também em 2026. Um trabalho que, querendo ou não, você tem as suas restrições, goste você da Argentina ou não, o trabalho é bem feito. Não estou falando de futebol argentino, estou falando da seleção, porque o futebol argentino é uma bagunça, é muito pior do que a CBF aqui no Brasil. Mas a seleção argentina faz um trabalho espetacular e mais uma vez é coroada com uma decisão de Copa. O que o Lionel Scaloni faz com esse time é algo realmente absurdo, viu? E aí, olha, vou falar pra você. Grande jogo domingão, hein? Grande jogo domingão. E pra seleção inglesa, fica o recado. A bola pune um time covarde. Acho que o Thomas Tuchel é bom técnico, não à toa, já chegou em finais de Champions, já tem seus títulos aí na carreira, acho que é um grande nome para a seleção inglesa, mas vai precisar aprender com os erros. Não acredito que ele errou na não convocação dos jogadores que ele deixou de lado, né? O caso aí do Phil Foden, do Cole Palmer, do Harry Maguire, do Arnold também. Eu acho que o fato da Inglaterra ter chegado na semifinal desmonta esse argumento. Mas a seleção inglesa precisa ter uma visão um pouco diferente de futebol, pensando num próximo ciclo. Mais uma vez é uma Inglaterra que chega, mas não consegue levar. Chegou em 2 decisões de Euro, perdeu 2, e chegou em 2 semifinais de Copa. Chegou em 2018, agora chega em 2026, e também não consegue avançar. Vai precisar ainda de alguns ajustes. Ontem, na minha visão, para a seleção inglesa, faltou ser um pouco mais sul-americana, sabe? Faltou ser um pouco mais Libertadores. Entender um pouco mais o momento do jogo. Sabe, beleza, é pra marcar os caras? É pra marcar os caras. É pra se defender, pra segurar o resultado. Mas sai um pouquinho mais pro jogo, sabe? Tenha uma situação que você tenha um escape. E além disso, pô... Cara, eu não vou falar aqui que eu gosto desse negócio de futebol pegado, truncado, mas num jogo como esse, tem hora que você tem que murchar a bola. Tem hora que você tem que ser um pouco mais sul-americano, você tem que ser um pouco mais malandro da bola. É dar uma chegadinha aqui e ali, dar um recadinho no Messi, sabe? Tipo, ó, sabe, você não vai se dar bem aqui. De vez em quando segurar a bola, valorizar o tempo também ao seu favor. Não tô falando que isso ganha jogo, mas ajuda em alguns momentos. E eu acho que faltou um pouco disso para a seleção inglesa no jogo de ontem. Foi um time muito inocente e foi um time extremamente covarde, na minha visão. Se defendeu demais e por isso a seleção da Inglaterra fica de fora da decisão da Copa do Mundo. Mas eu quero saber de você. Você que tá aqui comigo no Dial em 92.1 FM, também aí pelo site, pelo portal SBR, pelo Radiosnet também. Manda aí a sua mensagem no 14 3879 6039. Quero saber de você. Se você acha que a seleção inglesa deu ali uma ramelada, foi covarde, se a Argentina realmente fez por merecer essa classificação, manda aí no nosso WhatsApp e também você pode participar pelo canal no YouTube, Alex Silva Narra, chega lá junto com a gente,
e aí você pode dar sua opinião, a gente constrói um debate legal aqui também no canal do YouTube, tá certo? Gente, vamos falar de Campeonato Brasileiro? Agora 1h10, Brasileirão tá voltando. Não sei se é, nossa, aquele motivo de alegria, talvez o nível das partidas vai cair um pouco e tudo mais, mas são os nossos times, né? É o nosso coração que entra numa dessa e o Brasileirão tá de volta hoje. Já teremos 2 partidas válidas pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, os jogos que foram antecipados por conta da participação das equipes do Brasil na fase de 16avos, no play-off da Sul-Americana, que já começa na semana que vem. Então, por isso, Santos e Vasco entram em campo hoje. São equipes que vão jogar essa fase da Copa Sul-Americana. Então, teremos às 7h30 o Vitória jogando contra o Vasco no Barradão. No mesmo horário, o Botafogo enfrenta o Santos lá no estádio Newton Santos, lá no Engenhão, enfim, lá no Rio de Janeiro. Jogo acontecendo às 7h30 da noite, o confronto de alvinegros. Amanhã, o Bahia joga contra a Chapecoense em um jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Bahia teve ali o seu período de pré-Libertadores, por isso esse jogo foi atrasado, vai ser disputado amanhã. O restante da 19ª rodada vai ser disputada na semana que vem. Nós teremos, aliás, amanhã também tem jogo da 19ª rodada, perdão, tem mais 2 jogos amanhã da 19ª rodada, eu acabei vendo errado aqui, ó. Mas amanhã a gente tem Fluminense e Red Bull Bragantino, Mirassol e Grêmio. Então o Grêmio joga também a fase de 16avos da Sul-Americana, assim como também a equipe do Red Bull Bragantino. Então, por isso, esses jogos vão ser antecipados. O restante da 19ª rodada, aí sim, vai acontecer na semana que vem. Nós teremos, no dia 21, na terça-feira, o Atlético Mineiro jogando contra o Bahia às 7h30 da noite. Na quarta, o Palmeiras joga contra o Coritiba, também às 7h30 da noite. Aí, às 9h30, o São Paulo joga contra o Atlético Paranaense, o Internacional enfrenta o Cruzeiro. Esses os jogos da quarta. Também temos Flamengo e Chapecoense, ou Chapecoense e Flamengo, né? Porque o jogo vai acontecer em Chapecó. E a rodada vai ser finalizada na quinta-feira com um embate entre Corinthians e Remo, jogo na Neoquímica Arena, no dia 23, às 7h30 da noite. Nesse intervalo de tempo aí, também a gente vai ter na quinta-feira, às 7h30, um jogo atrasado da 4ª rodada. O Botafogo enfrenta a equipe do Vitória, às 7h30 da noite. Botafogo que também está envolvido aí na Sul-Americana, mas esse jogo atrasado é por conta da pré-Libertadores, que o Botafogo jogou, né? O Botafogo jogou a pré-Libertadores, por isso, na 4ª rodada da equipe brasileira foi atrasada, joga agora contra o Vitória na quinta-feira, às 7h30 da noite, para recuperar, né, esse jogo da 4ª rodada do campeonato. Enfim, a classificação de momento do Campeonato Brasileiro tem o Palmeiras como líder do campeonato com 41 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 34, mas o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras, né? O Palmeiras tem 18 jogos, o Flamengo tem 17. O Fluminense é o terceiro com 31, o Atlético Paranaense é o quarto colocado com 30, fechando aí o G4 do campeonato, né? As equipes que neste momento ganhariam uma vaga direto aí na Copa Libertadores. O quinto colocado é o Bragantino, com 29, o quinto colocado ganha uma vaga na pré-Libertadores. O Bahia é o sexto com 26, o Coritiba é o sétimo também com 26, o São Paulo é o oitavo colocado com 25 pontos conquistados, né? O Bahia tem um jogo a menos, vai cumprir esse jogo agora, então, amanhã, e vai igualar o número de jogos das outras equipes. O Atlético Mineiro é o nono colocado com 24, o Corinthians é o 10º com 24 e o Cruzeiro é o 11º colocado também com 24 pontos. Na sequência, o Botafogo tem 22, o Vitória 22, o Inter é o 14º com 21, o Santos tem 21 pontos e o Grêmio é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 21 pontos conquistados na 16ª posição. Na zona da degola, o Vasco é o 17º com 20, o Remo é o 18º com 18, o Mirassol é o 19º com 16 e a Chape é a lanterninha do campeonato com 9 pontos conquistados até o momento. Mirassol e Chapecoense ainda tem um jogo a menos nessa edição do Campeonato Brasileiro. Para o Santos, uma vitória hoje pode significar um salto na tabela. Por mais que a equipe vá ficar um jogo na frente de todo mundo, mas o Santos, com uma vitória, pularia aí da 15ª colocação do campeonato para a 12ª.
Pularia para a 12ª colocação, caso vença o jogo de hoje. Passaria ali em número de pontos o Botafogo e igualaria o Cruzeiro e o Corinthians com 24 pontos. Então, uma vitória hoje para o Santos é de extrema importância. O Botafogo, com 22 pontos, também aí briga para entrar nessa parte de cima da tabela, né? No outro jogo, entre Vitória e Vasco, duas equipes que estão na parte de baixo, brigando ali para sair dessa zona incômoda do Campeonato Brasileiro. O Vasco está no Z4 na 17ª posição. Se vencer o jogo, pula algumas casinhas e joga o Grêmio para a zona do rebaixamento. Já o Vitória, nesse momento, é o 13º colocado com 22. Se vencer o jogo, o Vitória entra ali na primeira metade da tabela, né? Ficaria ali entre os 10 primeiros do campeonato, pularia para 25 pontos. Pelo que eu tô vendo aqui, com um triunfo do Vitória, a equipe baiana pularia para a 9ª posição. Ficaria com a mesma pontuação do São Paulo, só que nos critérios de desempate a equipe tricolor levaria vantagem neste momento, né? O São Paulo tem 7 vitórias, o Vitória tem 6, mas o saldo de gols do São Paulo é superior, né? O São Paulo tem um saldo de 3, enquanto que o Vitória tem um saldo negativo 4. Então, por isso, a equipe baiana não ultrapassaria o tricolor. Vamos falar então do Santos, como que o Santos vai para esse jogo de hoje diante do Botafogo? A gente vai trazer aqui então para você tudo que você precisa saber sobre esse jogo de hoje, que acontece às 7h30 da noite, o retorno do Campeonato Brasileiro, viu? É o fim da paralisação da Copa do Mundo para Santos e Botafogo. As duas equipes, então, entram em campo às 7h30 da noite, lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo teve uma oscilação nas últimas rodadas do Brasileirão, sofreu uma derrota, um empate e uma vitória, né? Passou aí pelos 3 placares possíveis nos últimos 3 jogos. Atualmente é o 12º colocado, com 22 pontos e busca a parte de cima da tabela. O Botafogo tem alguns reforços encaminhados, mas volta para essa segunda metade do ano sem ainda os anúncios contratados, né? Sem os reforços devidamente registrados, porque a janela ainda não foi aberta. Então o time que entra em campo hoje não terá nenhuma novidade em relação ao que aconteceu no primeiro semestre. Já o Santos tenta se afastar do Z4 do Campeonato Brasileiro, tá ali numa situação delicada o time santista, são 21 pontos em 18 jogos e o jogo contra o Botafogo é encarado como um duelo de 6 pontos, né, nessa briga na parte de baixo da tabela. O Santos, que está impossibilitado de contratar por conta de um transfer ban e aposta nas categorias de base para suprir as ausências e tentar embalar aí na sequência da temporada, né? A intertemporada do Santos não foi muito animadora. O time teve uma vitória diante do União São João e um empate em um jogo treino contra o Osasco Sporting. O Santos que planejava também fazer uma intertemporada lá em Portugal, mas acabou não dando muito certo o negócio. Vamos falar então como que vai o peixe para esse jogo de hoje. Para o retorno do Campeonato Brasileiro, o Cuca vai ter 2 desfalques, né? Importantes da equipe. O Gabigol, ele cumpre uma suspensão após ser expulso contra o Vitória, por isso está fora do jogo. E o Neymar deve se reapresentar somente na sexta-feira. Inclusive já postou aí uma foto falando fim de férias, que não sei o quê, disse que estava treinando com umas execuções lá muito esquisitas, mas enfim, Neymar deve voltar amanhã, deve se reapresentar ao Santos. Além deles, a equipe santista também não conta com o João Schmidt e com o atacante Moisés. Os 2 lesionados ficam de fora. O Gabriel Bontempo, que passou a intertemporada se recuperando de um incômodo no pubis, foi relacionado para o jogo, deve pelo menos começar no banco de reservas a partida de hoje diante do Botafogo. Assim, o Santos vai para o jogo de hoje com Gabriel Brazão no gol, Gabriel Menino na direita, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, fechando ali a defesa. No meio, William Arão, Gustavo Henrique, Roleiser. Mais à frente, Miguelito, Barreal e Rony. Esse deve ser o time do Santos, então, para esse jogo de hoje contra o Botafogo. O Santos que tem como pendurados o Luan Pérez, o Escobar, o João Schmidt, o Gabriel Bontempo, o Gabriel Menino e o Neymar. São os jogadores que estão com 2 cartões amarelos aí. Quem tomar cartão desse caso aí fica de fora da próxima partida. Já o Botafogo, do técnico Franklin Carvalho, ele teve um período de intertemporada para fazer mudanças, né? A principal delas é justamente no gol, após a saída do Neto. O Neto rescindiu o contrato com o Botafogo, não está mais na equipe carioca, e assim o Léo Link foi escolhido no jogo treino contra o Sampaio Corrêa e deve começar entre os titulares no jogo de hoje.
O Franklin Carvalho, que não conta com o Danilo que passou por um período de férias aí depois da disputa da Copa do Mundo. O Guinho e Medina formam o meio-campo, então, nesta situação. O Arthur Cabral sentiu um problema nos últimos dias e as atividades indicaram uma chance aí do Lucas Emanuel assumir a posição, né? O Lucas Emanuel cria da base do Botafogo. Assim, a equipe do Botafogo deve ir a campo com o Léo Link no gol, Vitinho, Ferrarese, Justino e Alex Telles na defesa. Mais à frente, Medina e o Guinho. Lá no ataque, o Vijalba, o Matheus Martins, o Lucas Emanuel e o Cauã Toledo. Esse deve ser o time, então, do Botafogo para esse jogo de hoje, o time comandado pelo português Franklin Carvalho. O Botafogo que não tem à disposição o Danilo, que ainda curte o seu período de férias depois da Copa do Mundo. Júnior Santos, Alain e Caio Pantaleão estão em recuperação e o Arthur Cabral, com dores, deve ficar de fora dessa partida. Os pendurados do Botafogo, o Arthur Cabral, o Justino, o Montoro e também o Vijalba. A arbitragem para o jogo de hoje. Rodrigo José Pereira de Lima apita a partida, Renan Aguiar da Costa vai ser o auxiliar e a Carla Renata Cavalcante de Santana vai ser a assistente número 2. Quarto árbitro é o Wagner Francisco Silva Souza e o VAR da partida é o Gilberto Rodrigues Castro Júnior do Tocantins. Essa então a arbitragem para este embate entre Santos e Botafogo às 7h30 da noite lá no Newton Santos. Quem quiser assistir a partida vai ter que assinar o Premiere. Então, o jogo com transmissão exclusiva. Aliás, não é só exclusiva no Premiere, não. Tô falando besteira, viu? Deixa eu confirmar aqui. Não, tem transmissão em TV aberta. Não fala besteira, não, Alex. Tem transmissão no Premiere, mas também tem transmissão na Record, na TV aberta e também na Cazé TV. Esse jogo de hoje à noite. A Cazé não vai ficar sem jogo aí durante o período da Copa também, né? É o seguinte, jogo difícil, eu acho, pro Santos. Uma partida que eu vejo com um certo equilíbrio, ainda mais que os dois times estão voltando agora. Querendo ou não, por mais que seja um período de férias, os dois vão voltar com a perna um pouco mais pesada. Só que o Santos precisa esboçar uma reação para ter um segundo semestre um pouco mais tranquilo. Se não conseguir esboçar essa reação rápida, vai sofrer lá na frente. Vai sofrer na reta final do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho nem dúvidas disso. E não pode ficar contando com o Neymar, gente. Eu sei que o Neymar é um cara que tecnicamente é o diferencial. Se estiver em condições, vai com meia perna, ele pode fazer a diferença nesse time do Santos. E com relação ao Santos, eu falo isso com até certa tranquilidade, porque é muito diferente o nível de um jogo de Campeonato Brasileiro para um jogo de Copa do Mundo. São situações diferentes. Se o Neymar estiver fisicamente de uma forma que ele possa jogar, ele vai fazer a diferença para esse time do Santos. Mas a equipe não pode só depender dele, até porque sabe-se que fisicamente nem sempre ele entrega, né? Nem sempre ele vai estar à disposição. Já fica de fora dessa partida da quinta-feira. Muito provavelmente deve ficar fora do jogo da semana que vem também da Sul-Americana. Tem que ver como que vai ser essa reapresentação dele. Mas enfim, é um jogo de extrema importância para a equipe do Peixe. Eu acho que o Botafogo, jogando em casa, um time que com o Franklin Carvalho vai se achando aí, né? Ou pelo menos fez uma boa primeira fase de Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro teve algumas turbulências ali, mas termina próximo ali da primeira metade da tabela, busca subir no campeonato. Vai ser um jogo difícil. Eu vejo o Botafogo como favorito para esse jogo de hoje. Não dá para cravar, mas eu vejo a equipe botafoguense jogando em casa, tendo seu torcedor ao seu lado e num momento melhor do que o Santos, eu vejo o Botafogo favorito. A questão é se os problemas externos do campo não vão afetar o Botafogo dentro de campo, né? Também tem isso, porque tá devendo para Deus e o mundo, não se sabe qual que é o caminho da SAF do Botafogo, é batalha judicial daqui e dali, ninguém é dono oficialmente, podemos dizer assim, então é uma situação bem complicada, ver se isso não vai afetar o segundo semestre do Botafogo, porque é um problema gigante, é um problema bem chato que o time, a SAF estão procurando resolver ao longo dos últimos dias. Contudo, jogo hoje 7h30 da noite, uma partida importante para os dois, pensando na sequência do campeonato. Vejo o Botafogo como favorito. Se é para arriscar um palpite, 2-0 pro Botafogo hoje, jogando contra o Santos. E a gente tem também, às 7h30 da noite, o Vitória enfrentando o Vasco, jogo que acontece lá no Barradão, né? A equipe do Vitória que
tá numa fase um pouco melhor que o Vasco tá na zona do rebaixamento, precisa vencer o jogo. Vamos trazer aqui então as prováveis escalações da partida. O jogo que vai ter transmissão, esse sim vai ter transmissão exclusiva no Premier, tá? O Vitória deve ir a campo hoje com o Lucas Arcanjo, Matheus Silva, Kaká, Luan Cândido e Ramon. No meio, Baralhas, Emanuel Martinez e o Zé Vitor. Lá na frente, Eric, Mateuzinho e René. Esse deve ser o time do Vitória pro jogo diante do Vasco. O técnico Jair Ventura, que não tem à disposição o Kaique Gonçalves, que está suspenso, o Fabiano, que aguarda a regularização, além do Camutanga, do Dudu e do Natan Mendes, que estão fora por lesão. Já o Vasco, que vai estrear técnico hoje, né? O Pedro Emanuel, que teve menos de uma semana aí para conhecer o elenco antes da estreia, ele já vai chegar jogando já, né? Vai substituir o Renato Gaúcho, que foi mandado embora aí em meio à Copa do Mundo. O Pedro Emanuel chega para assumir o time e ele deve levar a campo um Vasco com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano fechando ali a linha de defesa. Mais à frente, Barros, Thiago Mendes e o Rojas, Adson, Nuno Moreira e Spinelli. Esse deve ser o ataque do Vasco, né? Esse deve ser o time do Vasco para o jogo de hoje. O Vasco que não conta com o Matheus Carvalho, que se recupera de uma lesão no joelho. O árbitro da partida vai ser o Matheus Delgado Candansan, daqui de São Paulo. Na verdade, todo o trio de arbitragem vai ser de São Paulo, né? Matheus Delgado Candansan apita o jogo, Miguel Cataneu Ribeiro da Costa vai ser o assistente 1, o assistente 2 é o Rafael Tadeu Alves de Souza e o VAR da partida é o maravilhoso Eber Roberto Lopes, que enquanto árbitro também, nossa senhora, era péssimo dos péssimos, viu? Então esses os jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro. Vamos passar agora pelos times de São Paulo. Vamos começar então com o Corinthians. O Corinthians que teve algumas novidades aí no treino de ontem, né? O Gustavo Henrique, que ficou de fora do jogo contra o Cascavel, tinha ficado também de fora de alguns treinos na semana passada, treinou com o elenco normalmente, estava passando ali por um processo de controle de carga e não deve ser um desfalque para o Corinthians no retorno do Campeonato Brasileiro, né? O Gustavo Henrique que tinha sofrido aí um incômodo na região do quadril, por conta disso ficou ali no controle de carga, não foi para o jogo contra o Cascavel, foi poupado, mas já está de volta aos treinos, trabalhou junto com todo o elenco, né? Segundo as informações que foram divulgadas pelo clube, a atividade de ontem do Corinthians foi dividida em duas partes, né? Com o técnico Fernando Diniz comandando ali os seus jogadores. Na primeira, eles trabalharam a parte técnica em circuito com 4 estações, também trabalhando ali passe, finalização, enfrentamento de 2 contra 2. E depois, na segunda parte, teve ali uma espécie de um rachão, vamos colocar assim. Não rachão não, um coletivo. Titulares de um lado, reservas do outro. Uma atividade tática de 10 contra 10 e assim o Diniz fez aí mais um dia de preparação. O Gustavo Henrique, que tinha ficado de fora na semana passada de algumas partes da atividade, voltou, foi fotografado, registrado ali pelos profissionais do clube durante os exercícios de finalização em bola aérea. E além do Gustavo, né, o Corinthians teve outras 2 novidades no treino de ontem, né? O Hugo, o lateral esquerdo, que foi operado em fevereiro por conta de uma lesão no menisco do joelho direito, e o Vitinho, que sofreu um estiramento no quadril e uma lesão nos tendões, eles iniciaram a transição física para o campo, né? Já trabalharam no gramado e deixaram o departamento médico. Não devem atuar já na partida da semana que vem contra o Remo, né? É muito difícil que isso aconteça, a ver como vai ser esse processo de transição deles, mas já estão aí no estágio final para poderem defender a equipe do Corinthians na partida contra o Remo, aliás, para poderem defender a equipe do Corinthians na sequência do Campeonato Brasileiro. O time trabalhou hoje pela manhã e vai seguir aí os seus trabalhos pensando no confronto contra o Remo na próxima quinta-feira. O Corinthians que nos bastidores, né, tem aí uma situação de transfer ban para resolver, tá devendo aí cerca de 9 milhões para a FIFA, por conta da transferência do José Martínez, que o time não pagou, o Philadelphia Union dos Estados Unidos, e além de não ter pagado, não pagou a multa que a FIFA gerou, né? Então tem esse processo de transfer ban. E por conta disso não pode registrar novos jogadores. Então tem algumas negociações aí que estão em andamento, mas estão travadas por conta justamente disso. Casos aí do Arthur, o volante do Grêmio que interessa ao Corinthians, e também o Wesley, atacante, que é cria do Corinthians e está lá no Al Nassr da Arábia Saudita. Esses dois aí interessam a equipe.
E o Corinthians que monitora também algumas possíveis saídas ao longo dos próximos dias, né? O André e também o Breno Bidon, jogadores que são considerados titulares ou que jogam uma boa parte dos jogos do Corinthians, podem perder a vaga no time, ou melhor dizendo, né? Não é que podem perder a vaga no time, fala direito, né, locutor? Podem ser vendidos, negociados com o futebol estrangeiro, futebol do exterior, caso tenha aí uma boa proposta para algum deles, tá certo? Agora a gente fala do Palmeiras, o Palmeiras que quer ter todo o seu elenco à disposição quanto antes possível, né? E o John Arias, que é um dos jogadores que ainda não retornou da Copa do Mundo, já tem a sua reapresentação marcada. Ele vai se reapresentar na academia de futebol no sábado. Então, no próximo sábado, o John Arias vai voltar a trabalhar com a equipe do Palmeiras. Descansa aí um período, né? Tirou uns dias de férias depois da Copa do Mundo. E agora deve voltar a trabalhar no próximo sábado, né? O Arias, que estava em um período de folga desde a eliminação da Colômbia, aproveitou a oportunidade para reencontrar a família. Ele que voltou ao país antes das oitavas de final e viajou ao México no tempo de descanso, né? Então foi essa situação aí do John Arias. Com a viagem de volta do Brasil, que estava prevista para esta quarta-feira, ele vai retomar as atividades, então, na sexta. Mas aí o elenco vai ter folga no dia. Ele retomaria, né, as atividades na sexta. Por isso, o Arias vai trabalhar junto com todo o elenco do Palmeiras a partir do sábado. O Palmeiras estava numa preocupação com a parte física do John Arias, né, já que o jogador vem de um longo período de férias. E as notícias que vieram da seleção colombiana, contudo, deixaram ali o departamento do Palmeiras ali de saúde e performance um pouco mais despreocupados. Viram que o cara estava bem, o pessoal tá um pouquinho mais animado para contar com ele para o segundo semestre. Ele não apresentou nenhum tipo de desgaste acentuado por conta da campanha da Colômbia ao longo da Copa do Mundo, né? Ele que foi titular em todas as partidas da seleção colombiana. A Colômbia que caiu na fase de oitavas de final para a Suíça. Foi nas oitavas de final que a Colômbia acabou eliminada para a seleção suíça. E a expectativa, então, é de que ele retorne ao Palmeiras em boa forma. E ele já pode até ser relacionado, inclusive, para o próximo jogo da equipe, depois da Copa do Mundo. O Palmeiras que joga no dia 22, na próxima quarta-feira, contra o Coritiba. Com a volta do Arias, o Palmeiras fica mais perto de ter todo o seu elenco à disposição, né? Ter todo o elenco completo aí para o restante da temporada. Resta apenas o Flaco Lopes, que está com a seleção argentina e que vai disputar a final da Copa do Mundo no próximo domingo, né? Ao longo das últimas semanas, Peraí que eu acabei me perdendo aqui, ó. O Flaco Lopes, então, ainda não tem essa definição de agenda, né? De quando ele volta para a seleção, né? De quando ele volta da seleção argentina para defender o Palmeiras. E são só os dois que faltam, né? Porque os outros jogadores que defenderam as suas seleções e que são jogadores do Palmeiras já retornaram. O Piquerez e o Emiliano Martínez, que defenderam o Uruguai, o Gustavo Gomes, o Ramon Sousa e o Maurício, que estavam com o Paraguai, e o Giai, que fez parte da preparação da seleção argentina para a Copa, mas não foi convocado para disputar o torneio, né? O Palmeiras, então, volta a jogar na próxima quarta-feira, dia 22, quando visita o Coritiba, no Couto Pereira. Para a gente finalizar, vamos falar de São Paulo, o tricolor que assinou o contrato com o Newton. O Newton vai ser jogador do São Paulo, o contrato dele é válido até o fim de 2029. Uma contratação que, a princípio, não tem custos imediatos. São Paulo conseguiu costurar um acordo com o Botafogo e acertou aí uma transferência no valor de 3 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais é pela compra do jogador, mas não vai precisar desembolsar nenhuma quantia até o final do ano. Isso porque o Botafogo ainda tem interesse também em adquirir o Ferrarese, né? Então aí tá um bem bolado entre os dois para que o Newton fique no São Paulo e o Ferrarese também fique no Botafogo, né? A situação é a seguinte, né? Isso acontece porque a dívida pela compra do Newton será usada como uma moeda de troca caso o Botafogo exerça a opção de compra do Ferrarese, né? Que está emprestado pelo São Paulo. Então, a princípio, em um primeiro momento, o São Paulo não paga nada. Vai ver como é que vai se desenrolar aí a negociação do Ferrarese com o Botafogo, o time carioca que já despertou, né, esse interesse, aí já demonstrou esse interesse de continuar
com o Ferrarese. E o Newton, que é um jogador, que é um primeiro volante, eu acho que o São Paulo precisa desse tipo de jogador, um jogador jovem, um jogador que protege, pelo menos tem como função ali proteger a área, né, proteger a defesa. Não esperem dele um jogador que saia muito pro jogo, que consiga construir jogadas, que chegue lá na frente para decidir. Não é esse tipo de cara. Ele vem para ser um jogador para disputar posição com o Pablo Maia. Vai ser um jogador ali para ser aquele cabeça de área, sabe? Aquele volante camisa 5, que é para destruir muitas vezes. E tem a marcação como um dos seus principais fatores. E além do Newton, o Aurélio Buta chegou na madrugada desta quinta-feira, desembarcou em Guarulhos e, pelas informações que foram divulgadas, assina com o São Paulo um contrato de uma temporada. O Aurélio Buta, que é angolano, mas naturalizado português, joga como lateral direito, a princípio. E pelas informações que foram divulgadas, é um lateral direito bem ofensivo, tá? Já falei aqui que não conheço o jogador necessariamente, mas dei uma lida em alguns materiais. Muita gente falando que é um lateral direito que joga de uma forma muito ofensiva, busca bastante o ataque, né? E além disso, por conta dessa questão, dessa aptidão que ele tem física, é um cara que consegue jogar um pouco mais à frente, jogar um pouco mais como um ponta, mas também pode fazer uma função de zagueiro, a depender ali da situação. Eu tô vendo alguns torcedores são paulinos falarem, ele joga em uma, joga na outra, quer dizer que não é boa em nenhuma delas. São Paulo já teve jogadores que fizeram coisas parecidas em situações em que o time era vencedor. Não dá pra falar, eu não tô querendo comparar o nível dos jogadores. Mas assim, essa questão de ficar falando que só porque o jogador é polivalente ele joga mal em todas, também vamos com calma, né, gente? O Richarlison, eu lembro muito bem. O Richarlison jogou de lateral, jogou de zagueiro, jogou de volante no time do São Paulo em alguns momentos. Salvo engano, posso estar falando besteira, mas salvo engano, jogou até como um meia mais avançado em alguns momentos. E sempre representou muito bem na equipe do São Paulo. Sempre foi um jogador muito regular, em todas as funções. E regular, assim, um bom jogador, muito bom jogador. Em um time do São Paulo que, óbvio, também ajudava, né? Um time que foi tricampeão brasileiro consecutivo. Mas eu não quero cair nesse discurso também, não. Só porque faz mais de uma função quer dizer que não faz nenhuma bem. Não quer dizer nada isso. O cara, ele pode ter as polivalências dele. E eu só espero que não seja um Jamal Lewis, como aconteceu alguns anos atrás. Um jogador que chegue, que é estrangeiro e por isso vem com uma grife e no final das contas não joga nada. Espero que o Aurélio Buta possa pelo menos contribuir para esse time tricolor. O São Paulo que hoje na lateral direita podemos dizer que tem uma carência no elenco. O Lucas Ramon é o titular e eu acho que vem desempenhando bem a função, só que não tem um reserva nesse momento, né? Os reservas seriam os garotos, o Mike e o Igor Felisberto. O Mike ficou um tempo afastado, o Igor Felisberto ainda, pelo menos nesse momento, não se mostrou um jogador para ser uma peça no time profissional. Acho que na base ele vem muito bem, mas ainda acredito que tem uma maturação para jogar no time profissional. E é importante você ter um cara mais experiente, um cara mais rodado, que passou por equipes, de certa forma, interessantes, equipes de nível médio ali do futebol europeu. Não jogou em nenhum time de ponta, mas passou por algumas equipes de médio escalão ali do futebol europeu, principalmente no Eintracht Frankfurt da Alemanha, né? Então, acho que dá para esperar sim que seja um jogador interessante para compor esse elenco do tricolor numa função em que o São Paulo precisa de um outro jogador. Acho que nesse momento é uma contratação nesse sentido certeira. Não sei se o São Paulo ainda vai ao mercado para trazer outros jogadores, porque já trouxe o Vitor Sá, já trouxe o Domingos Duarte para arrumar a carência na zaga. E agora, o Newton também, que era uma coisa que o São Paulo precisava há um tempo, de um primeiro volante mesmo, sabe? Um volante de mais de marcação, até porque o Negrutti foi liberado agora, né? Vai jogar pelo Atlético. Então, assim, precisava de um cara como esse e o Newton chega para isso. Chega também um lateral direito para disputar posição ali com o Lucas Ramon. Então, não vejo nesse momento, nessa atual situação, pensando em elenco, uma função que o São Paulo precise necessariamente. Acho que tem um número de atacantes interessantes, tem um volume de atacantes que é interessante, talvez precisaria de um meia mais organizador, né? Eu gosto dessa figura do
do camisa 10 clássico. Acho que o Luciano faz isso em alguns momentos, mas eu queria aquele meia um pouco mais distribuidor de jogo, sabe? Um cara mais parecido com o Paulo Henrique Ganso, não necessariamente com essas características, mas um pouco mais parecido, um cara mais parecido com o Garro no Corinthians. Eu gosto desse tipo de jogador, e eu acho que o São Paulo não tem nesse momento no elenco. Mas, pro que o Dorival pensa de time, eu acho que as peças estão postas. Agora o Dorival vai ter que dar uma cara para esse time do São Paulo. Eu sei, eu já falei aqui que a torcida tá ressabiada, que a torcida tá desconfiada, mas eu acho que nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Acho que é um time regular que pode entregar assim nessa temporada, pelo menos assim a gente espera. Agora, 1h40 e assim a gente encerra aqui essa edição do SBR Esportes de hoje. Agradeço demais o carinho da sua audiência, peço perdão pelo atraso, acabei entrando aqui um pouquinho mais tarde hoje, mas estamos aqui e amanhã eu volto a partir do 12h30, se Deus quiser, para trazer mais informações do esporte para você. Até amanhã, galera! Um forte abraço! Tchau, tchau! Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes. Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes.